Francisco por aqui. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como verificar a velocidade de um servidor web. Isso mesmo, como verificar antes de você adquirir um plano de hospedagem. Isso é muito importante para que os seus sites possam oferecer uma melhor experiência de desempenho para os visitantes, ok? Mas antes de qualquer coisa, eu peço para você que ainda não segue o canal Chief of Design, que nos siga aqui no YouTube. Nós temos também o blog Chief of Design e estamos presentes nas principais redes sociais, ok? Então é isso aí. Se você não é membro do canal, aproveite também e se torne membro do canal para receber conteúdos exclusivos. Agora vamos ao conteúdo. Por que você deve verificar a velocidade de um servidor web antes de contratar um serviço de hospedagem? É uma boa você fazer isso porque antecipadamente você vai saber o tempo de resposta que o servidor oferece de forma a garantir a melhor experiência para os seus visitantes. Porque a gente sabe que quando a gente acessa um site muito lento, acaba desistindo no meio do caminho. E as respostas rápidas do servidor possibilitam uma menor taxa de rejeição. Essa desistência que a gente tem ao acessar sites é devido à nossa percepção do tempo de carregamento da página. Ou seja, esse tempo de carregamento, quando é muito lento, pode influenciar se a gente vai permanecer nela ou não. Bom, um exemplo, 2 sites podem terminar de carregar exatamente na mesma quantidade de tempo, mas pode ser que a gente ache que um carregou mais rápido que o outro. Com isso concluímos que o tempo de espera para que algum elemento ali apareça na interface pode ser determinante para que o usuário permaneça na página. Se demorar muito para aparecer algum elemento, uma imagem ou algum texto, tende o usuário a correr fora desse site. Segundo o Google, 53% dos usuários abandonam uma página após 3 segundos de carregamento. E que o tempo de carregamento total é o segundo maior indicador de taxas de rejeição em sites. E existem formas da gente mensurar a velocidade de carregamento percebida. Existem algumas métricas do Google para isso. Eu vou apresentar agora. Mais à frente, em outras videoaulas, eu vou explicar melhor sobre essas métricas que mensuram a velocidade de carregamento de um site. E por falar nisso, se você gosta desse assunto, eu sugiro você também assistir depois esse conteúdo que eu vou deixar aqui no card, que o David gravou sobre velocidade de sites. Se chama 7 dicas para você deixar seu site mais rápido com o Elementor, ou seja, com o elemento WordPress, ok? Muito bem, prosseguindo. E quais seriam essas métricas? Essas métricas se chamam First Contentful Paint e Largest Contentful Paint. Elas servem para medir, a velocidade de carregamento percebida pelo usuário. Um bom resultado nessas métricas vai tranquilizar o usuário. Por quê? Porque ela mostra o que está acontecendo na tela. Vamos à frente que eu vou te explicar melhor. Quais os momentos importantes de carregamento inicial de uma página? Bom, quais seriam esses momentos? O primeiro momento é referente ao FCP, o First Contentful Paint, que é o ponto na linha do tempo de carregamento da página onde o usuário pode ver alguma coisa na tela. Ou seja, a gente entra no site, a gente digita lá o URL, o domínio, dá Enter e fica aquela tela branca, está esperando alguma coisa acontecer. Quando surgiu o primeiro elemento da tela, está ali sendo mensurada a primeira métrica, que é o FCP. Ou seja, apareceu um primeiro elemento, pode ser um texto, pode ser uma imagem. E aí o usuário, se isso for rápido, o usuário fica mais tranquilo. O segundo elemento, o segundo momento importante, é quando o conteúdo principal da página provavelmente já foi carregado. Ou seja, é quando a gente consegue visualizar acima da dobra principal do site, a gente consegue visualizar praticamente a tela totalmente com os elementos carregados. Então, para a gente poder entender melhor, aqui eu tenho uma imagem que mostra o ponto onde aparece um primeiro elemento, referente ao First Contentful Paint. Aqui à esquerda a gente vê que tem uma tela branca, do dispositivo móvel, por exemplo, e logo mais, no segundo instante, aparece uma barra de pesquisa, um menu, e aí, se apareceu esses elementos rapidamente, o usuário fica tranquilo, mas se demorar demais, a gente sabe o que acontece. Então, quando aparecer a primeira renderização de conteúdo, é referente ao First Contentful Paint. E aí eu tenho o segundo tempo mais importante, o segundo momento mais importante, é quando
a maior renderização visível, né, acima da dobra aparece. Que a gente pode ver aqui na direita da imagem, né, que é o ponto na linha do tempo de carregamento da página, quando o conteúdo principal da página provavelmente já foi carregado. Geralmente a gente tem uma maior tolerância para esperar até esse momento quando a gente já passou pelo primeiro instante, que foi o FCP. Então o LCP a gente fica um pouco mais tranquilo. Mas existe um cenário mais complicado, eu vou mostrar a seguir, que é o ponto de fuga de muitos usuários. Ou seja, é quando a gente digita lá o domínio ou então o endereço da página, dá Enter e fica aguardando alguma coisa acontecer, mas fica só aquela tela branca. Ou seja, dessa tela branca demora demais para vir o momento FCP. É mais ou menos isso aqui que eu estou mostrando aqui, né, nessa tela do navegador. A gente digita o endereço e fica aguardando a transferência de dados, ou seja, todas as solicitações que existem, não só com o servidor, mas também com outros tipos de solicitações que eu vou mostrar logo mais. Então, esse é aquele momento que o seu site responde a diversas solicitações enquanto o usuário espera, pacientemente ou não. Isso pode ter um impacto significativo na velocidade geral do site e na experiência do usuário. Se o tempo demorar demais para mostrar alguma coisa, a gente sabe o que acontece, que o usuário dá no pé. E isso tem uma métrica do Google que também mede, certo? Que eu vou explicar agora. É o tempo até o primeiro byte. Que nós podemos chamar também de Time to First Byte, o TTFB. O TTFB, ele mede a rapidez com que seu site responde às solicitações iniciais até o primeiro byte da resposta do documento HTML recebido pelo navegador. Ou seja, até quando ele faz todas as solicitações necessárias e a resposta do servidor ela é enviada pelo navegador. O primeiro byte que é recebido pelo navegador está ali mensurado o TTFB, que um tempo bom, aceitável para essa métrica é de 800 milissegundos. Acima disso, temos que trabalhar para melhorar o resultado de espera, né, que o usuário tem decorrente desse todas essas solicitações. A métrica TTFB é afetada por 3 etapas com diferentes solicitações. 1. Primeira etapa é o tempo que leva para a sua solicitação se propagar pela rede até o servidor da web, ou seja, até chegar ao seu servidor vai ter várias solicitações, eu vou mostrar logo a seguir. E aí é o primeiro estágio, ou seja, você digita o endereço, dá Enter e vai ter aquelas inúmeras solicitações até chegar ao servidor. Bom, o segundo estágio é o tempo que leva para o servidor web processar a solicitação, certo? Aí ele vai pegar lá, ele vai identificar tudo que está sendo solicitado e vai gerar uma resposta. Depois de gerar essa resposta, iremos para o terceiro estágio, que é o tempo que leva para a resposta se propagar de volta para o usuário, ou seja, pela rede para até o navegador do usuário. E aqui eu estou mostrando um print que mostra todas as solicitações até o primeiro byte. Inicialmente, depois que o usuário ele solicita, né, o site, ele digita o endereço e dá Enter, teremos algumas solicitações de DNS, TCP, SSL. Só aí que a solicitação irá até o servidor. E aí que está o grande mistério. A gente não tem muito controle sobre as solicitações anteriores, mas a resposta do servidor a gente tem um certo controle, porque é exatamente onde está o nosso servidor que vai renderizar o nosso site. E é por isso o motivo dessa aula. A gente quer trabalhar de uma forma, não é que a gente não tem controle sobre todas as solicitações, mas tem um certo controle pelo servidor. A gente pode antecipadamente saber se o nosso servidor tem uma boa resposta para que nossos sites sejam mais velozes e atendam a necessidades dos usuários de forma rápida. Então isso a gente pode ter um certo controle. E a gente tem que fazer isso antes de contratar o plano de hospedagem. Então, a métrica TTFB mede o tempo gasto estabelecendo uma conexão com o servidor, fazendo uma solicitação HTTP e aguardando a resposta do servidor. E aí, durante todo esse processo, o que ele faz? Inicialmente, o usuário digita o endereço que ele quer acessar,
E aí com isso haverá uma pesquisa de DNS, uma conexão TCP, conexão SSL, e aí sim nós chegaremos ao servidor até através de uma solicitação de HTTP do documento. Dependendo do caso, pode ver até redirecionamentos da URL. E após tudo isso é que haverá a resposta do servidor, mensurando aí o TTFB. Então é o seguinte, a gente não tem controle sobre total, né, sobre a métrica TTFB, mas a gente pode ter o controle sobre o tempo de resposta do servidor. Então a chave é descobrir, certo? Antes de contratar qualquer plano de hospedagem, vamos descobrir o tempo de resposta do servidor. Mas antes, vamos entender o que pode impactar no tempo de resposta do servidor. Bom, o que pode impactar? Aplicações com baixa eficiência, certo? Um trabalho muito intensivo de requisições ao banco de dados. Ou seja, se você tem um site WordPress que tem muito plugin, o tema é pesado, certo? O que vai acontecer? A eficiência do servidor vai diminuir bastante, certo? Outra coisa que pode influenciar são chamadas de API de terceiros e problema na infraestrutura do servidor. Ou seja, mexer com o WordPress, você instalar um plugin de cache, você mexer nas imagens, deixar com desempenho melhor, tudo isso você consegue controlar, certo? Depois que você contratou a hospedagem. Mas o problema na infraestrutura fica mais difícil, certo? É bom você verificar isso antes de contratar um plano de hospedagem para não ter que cobrar depois. Então, problemas como baixa performance de discos rígidos, processador, pouca memória, isso pode ser um ponto negativo que mesmo que você otimize seu site, você não vai conseguir atender o usuário de forma eficiente em termos de velocidade. E aí, o site vai demorar para carregar e o pessoal vai dar a linha, certo? Não vai ficar esperando o seu site carregar e passar para aquelas etapas que a gente citou aqui no começo do vídeo de renderização das páginas. Qual o valor máximo aceitável de tempo de resposta do servidor? Ou seja, o tempo de resposta do servidor, só para recordar, está dentro do tempo total do TTFB. Bom, o máximo aceitável, segundo quando a gente está verificando na ferramenta que eu vou mostrar a seguir, que é o PageSpeed Tools, é abaixo de 600 milissegundos. Ou seja, de 600 milissegundos para cima já quer dizer que o servidor possa ter um problema, isso se o seu site estiver bem otimizado, certo? Se estiver mal otimizado, aí você procura otimizar primeiro para verificar. O ideal mesmo é abaixo de 200 milissegundos. Se você conseguir uma hospedagem que oferece isso, ó, beleza. Mais 600 milissegundos já tá bacana já. Então aqui tem um print de recomendações em que o PageSpeed Tools, né, do Google, ele recomenda que se reduza o tempo de resposta para menos de 200 milissegundos, mas 600 já é um bom número. E ele fala dos fatores que podem retardar a resposta do servidor, desde a lógica dos aplicativos, né? Ou seja, se o seu site tem muitos plugins, tomar cuidado, consultas lentas ao banco de dados. E ele fala também da estrutura. Se o seu servidor não tiver uma boa estrutura de hardware, de disco rígido, de processadores, vai influenciar negativamente no tempo do seu site. Bom, e a ferramenta para você verificar isso, tem uma ferramenta bem simples. Possa ser que existem outras, mas o PageSpeed Insights fornece para você. O que você tem que fazer? Você acessa essa ferramenta, pesquisa aí no Google, e eu sugiro você conversar com amigos que tenham sites hospedados em empresas que você tem interesse. Você conversa com esses amigos, pede o endereço de domínio do site que está hospedado e verifica algumas coisas com eles antecipadamente antes de fazer essa pesquisa. Verifica primeiro se esse site, aonde é a localização do servidor desse site. Quanto mais próxima a localização do servidor for do usuário final, do usuário que vai receber o conteúdo, melhor. Pergunta também se ele está bem otimizado em termos de performance, se ele instalou plugin, se as imagens estão com peso bom. Verifica todas essas condições de desempenho antes de fazer o teste, porque você já sabe antecipadamente que o site está bem otimizado. E aí você só tem que se preocupar em relação aos servidores. Se o valor for muito alto com um site bem otimizado, quer dizer que o servidor tem problemas. Então eu fiz uma pesquisa aqui, certo? Eu peguei o site do Design Animador, que é um site bem antigo, 2015, não é dos melhores, tem muita imagem, tem muito peso, o tema é antigo, é pesado. Fui fazer a pesquisa com esse de propósito, para a gente poder verificar
essa métrica que a gente vai ver agora, que é do tempo de resposta do servidor. Então você vai aqui no PageSpeed Sites, pega o domínio que você pegou lá com seus amigos, que você pesquisou, digita aqui no campo e põe para analisar. Com isso vai acontecer duas coisas. Ou a resposta que a gente quer vai estar em auditorias aprovadas, certo? E aqui no caso está. Você pode ver que aqui no final tem o tempo de resposta inicial do servidor foi curto. O documento raiz levou 570 milissegundos, ou seja, abaixo dos 600. Então está ok para um site pesado como o Desanimador, certo? É um site que a gente vai mudar com o tempo, certo? Ele já tem um tema meio antigo, então tá hora de mudar alguma coisa nele, mas eu peguei ele de propósito. Uma pausa rápida aqui no vídeo para me passar uma observação importante que eu acabei deixando passar. Sites hospedados em hospedagens compartilhadas podem apresentar variações no tempo de resposta do servidor. Isso é devido ao compartilhamento de recursos com outros sites, também hospedados lá, que podem variar de acordo com a demanda de cada um deles. Beleza? Retomando. Então se estiver abaixo de 600, quer dizer que mesmo por um site que está mal otimizado, tá ok o servidor, certo? E para fazer a propaganda aqui, o servidor que a gente utiliza é da Hostinger. Se você quiser conhecer mais, a gente vai deixar aqui, eu vou deixar aqui na descrição, link para acesso aos planos da Hostinger, certo? Então é um ponto positivo para a Hostinger em relação ao tempo de resposta inicial para o nosso site antigo da Desanimador, beleza? Então, quando tiver um tempo, dá uma acessada no site da Hostinger para conferir os planos. E se caso não tiver o item sobre o tempo de resposta inicial do servidor e auditorias aprovadas, estará no campo de oportunidades, ou seja, vai estar aqui com esse triângulo em vermelho, dizendo que o tempo, né, de economia estimada que a gente pode melhorar é de 0,73, ou seja, quer dizer que passou dos 600 milissegundos, certo? Então, quando você fazer a pesquisa de um site que está bem otimizado, certo? Segundo o amigo que você pediu a informação do domínio, e ele tem um tempo de resposta do servidor acima de 600 milissegundos, quer dizer que não está ok. Então, essa dica que eu queria passar para você é uma ferramenta simples, é uma ferramenta do Google, você só tem que pegar as informações que as pessoas que têm os sites hospedados nos serviços de hospedagem que você pretende utilizar no futuro. Aí você vem, faz essa pesquisa e verifica se está dentro do tempo máximo recomendado, pelo menos até o momento, de 600 milissegundos. Bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa videoaula, eu peço para que você deixe o seu like. Se tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Peço também para que você se torne membro do canal, acesse as nossas redes sociais e a gente se vê até o próximo conteúdo, que terá mais sobre desempenho e performance de sites. Ok? A gente se vê até a próxima videoaula.